Então aqui no R eu usei esse exemplo do RBook, né, do Michael Crowley. Ele tem um exemplo lá na página 466 de regressão polinomial. E aí no RBook tem um link na primeira página, segunda página, que você pode baixar todos os arquivos, né, todas as bases de dados que ele usa no livro. E aí eu peguei lá as bases de dados, né, ele vem no arquivo da RBook. E aí essa base de dados é que ele usa no exemplo, essa diminish.txt. Então salvei ela aqui com read.table, nesse objeto poly. Se a gente der uma olhada, ela tem duas variáveis, que são duas variáveis contínuas, né, números inteiros aqui. E uma característica interessante dela, se a gente olhar, no começo aqui, então, botou x, v, y, v, né, variável x e variável y, a gente vê que à medida que x aumenta, y vai aumentando, no geral tem esse comportamento, e mais para frente aqui a gente vai ver que em alguns momentos x vai sempre aumentando, né, mas y não aumenta, acaba diminuindo. Então está indo aqui, por exemplo, 35, 37, cai para 33, aí 39, 42, diminui para 38 novamente, 42, 43, 39. Então ele fica assim em alguns pontos, parece que começa, mesmo aumentando x, né, y não aumenta. Parece um pouco, talvez a gente já comece a imaginar que possa ser um caso tipo aquele do primeiro gráfico, né, o gráfico de cima aqui, né, deixa eu colocar ali na tela aqui, desse gráfico aqui, né, a gente vai tendo aumentos de y à medida que x aumenta e de repente nem todo aumento de x corresponde a um aumento de y, né, os valores de y acabam em alguns pontos diminuindo. Então vamos fazer o exemplo, ele começa com um ajuste de uma regressão linear, né? Então a gente usa a função LM, né, de Linear Models, né, aqui no R, para fazer uma regressão linear, um modelo linear. Lembrando que dá para fazer um parênteses, né? Nós trabalhamos geralmente com vários modelos lineares, às vezes as pessoas nem sabem, né, tipo uma análise de variância, uma análise de covariância, uma regressão simples. E são todos modelos lineares, tanto que no R a gente pode aplicar todas elas com LM. O que vai mudar é a relação, né, a variável explicativa, né? Então, se a gente tem aqui a variável resposta numérica, né, e uma variável explicativa numérica, a gente tem uma regressão linear. Se fosse uma variável categórica, né, diferentes grupos, né, um fator, um tratamento com diferentes níveis, a gente teria uma nova, por exemplo. Ok, fechando esse parênteses, vamos voltar aqui para a nossa regressão linear. Então, nós temos duas variáveis numéricas, como a gente viu aqui nesse comando str, né, que mostra a estrutura do data frame aqui. São as duas variáveis são números inteiros. Então, a gente usa aqui o LM, então o y, né, yv, que é a variável resposta, em função de xv. A gente usa esse til aqui, a gente tem essa denominação no R, né, em função de. E aqui eu indico o data frame, o data poly. Eu monto meu modelo, se a gente der uma olhada no summary, a gente tem aqui os coeficientes, o estimador do intercepto e o estimador da inclinação, né? Então aqui essa que seria a tal da taxa de variação que eu falo, né? Em que à medida que x aumenta, y vai aumentar 0,22, por exemplo, 0,23. O summary ele apresenta esse teste, né? Ele faz um teste de t desse valor aqui do erro padrão, e aí ele retorna uma significância, né, equivalente ao teste da nova, né, da regressão, que está aqui embaixo também. Então, cadê o teste F aqui? E ele testou e deu o significativo, dá o mesmo valor de significância. Isso aqui indica o que é que beta 0, né, o Bzinho, né, é diferente de 0, né, o Bzinho, que é a inclinação, e isso nos indica que existe regressão, né, existe essa relação entre as duas variáveis. Interessante também a gente ver aqui, observar o R quadrado, né? 0,87, não é um R quadrado ruim. Mas se a gente fizer um gráfico dessa relação, né? A gente pode olhar ela no gráfico. Eu vou abrir aqui uma janela, a gente bota outro gráfico do lado. Então aqui abrir uma janela, se você estiver usando
o Linux, você pode substituir esse Windows aqui por X11, né? Deixa eu botar aqui do lado. X11. Ou se você estiver usando o Mac, você pode substituir pela função Quartz. Ok? Então ele vai abrir essa janela gráfica. Aqui eu já coloco o tamanho que eu quero, 16 polegadas por 8 polegadas, né? 16 de largura e 8 de altura. Aqui eu estou ajustando lá para ter dois gráficos, né? Uma linha e duas colunas, então dois gráficos um ao lado do outro. E que eu estou ajustando o tamanho das margens internas, né? Esse argumento mar. Então eu coloco aqui a margem interna inferior 5, esquerda 5, superior 1, direita 1, sempre nessa ordem. E aqui eu faço um plot então de y em função de x, então yv em função de x é uma outra forma de escrever o plot, né? Aí vamos inserir então a linha de regressão. A gente pode usar essa função abline. Na função abline a gente indicando aqui o objeto onde nós salvamos, né? O resultado do modelo, né? Ele já vai pegar os coeficientes aqui, né? Como tem aqui o intercepto e a inclinação, ele já vai pegar os coeficientes diretamente aqui. Aí só mudei a cor e a espessura ali da linha, né, com LWD. Pronto, tem aqui me mostra o gráfico da regressão ali desse modelo, né, que está representando a relação y e x. Não ficou ruim, tá bom. Tem alguns pontos mais dispersos aqui, mas a gente pode pensar se a gente não pode incluir um termo quadrático.